uma notícia aqui, aproveitando as notícias do Sérgio. Quando a gente começou aqui, os que entraram lá no nosso podcast, vocês viam 4 episódios, né? Agora a gente finalmente está em dia. Então, são 23 episódios que estão lá, né? Eram 4, agora são 23. Está vendo? É o trabalho, a provocação de vocês aí deu certo e eu quase fui à falência pedindo para editar esse negócio todo. Até o fim. Muito bem. Então, aprendemos que Abrão era um sujeito que confiava na história, né? Vimos isso no nosso último papo, ele topava as propostas de Deus e ele era um cara que se preocupava mais com os outros, consigo mesmo. Não era o tipo de pessoa que Deus queria usar. Era um cara que estava se esforçando, mas cometia seus erros, né? Como naquele momento de seca e fome, ele foi recorrer ao Egito, né? Aprendeu lá e deixou Ló partir não só uma vez, mas 2 vezes, e ele continua tentando entender o que Deus está fazendo. Nesse processo, ele acaba bagunçando tudo, né, com Agar, mas Deus volta a ele e ainda fala, oh, você é o cara, né, e comunica que ele espera mais de Abrão do que dos outros com quem ele fez uma aliança. Então, Abrão está se esforçando, ele chega a pedir provas, né? Quando o negócio demora, o negócio do herdeiro dele, né? Demora, ele pede provas, até que, hoje a gente vai a partir de Gênesis 18, a gente vai até o 26. Claro que a gente não vai ler tudo, né? Vamos pular várias partes, mas vamos separar aqui algumas partes para poder contar essa história. Em Gênesis 18, chegam os anjos, né? Aqueles anjos que vieram trazer notícia para Abrão, depois um deles foi falar sobre Sodoma e Gomorra, aqueles anjos chegam em Gênesis 18, e Abrão vai recebê-los, né? Ele tinha 318 caras na casa dele, como a gente viu quando ele lutou para recuperar Ló, mas ele vai atender pessoalmente esses caras, né? E ele os trata como hóspedes. Porque acho que a gente já falou aqui, né, da hospitalidade como uma característica daquele povo e uma característica que Deus preza muito. E o Oriente Médio tinha, né, tem até hoje uma cultura que é uma cultura padrão ouro de hospitalidade. Então, se você perguntar a eles, né, palestinos, muçulmanos, israelitas, todos que se consideram descendentes de Abraão, filhos de Abraão, né, e Abraão era conhecido por isso, e todos esses povos gostam também de ser reconhecidos por isso, pela qualidade da hospitalidade deles. Então, alguns aqui têm origem árabe, eu tenho, pelo menos, origem árabe, né? Meu Gesine é libanês, meu avô chamava Alzir, o irmão Aziz, a irmã Selma, o tio Ismael. Então, a hospitalidade era um negócio que corria no sangue, né? Eles nem não era um sacrifício, era o que era, a vida é assim, né? A hospitalidade faz parte de tudo, né? Portas abertas, minha casa é sua casa. Eles não pensam que é trabalho, né? Eles pensam que é um valor. E isso se reflete no Novo Testamento também, né? A hospitalidade aparece no Novo Testamento, aparece nas cartas, porque, afinal de contas, são filhos de Abraão. E vou abrir um parênteses aqui. Quais são, para nós, para a igreja, os principais livros da Bíblia? Quais são os livros que a gente lê mais, ouve mais aulas, prega mais? Quais são? Pode abrir o microfone aí e falar. Quais são os livros? Eu acho que os evangelhos, né? Os evangelhos, Carla, muito bom, excelente. E os evangelhos contam a história de Jesus e contam a história daquele grupo de discípulos dele e de alguns outros que interagem com eles. E para aquelas pessoas ali do Evangelho, que viviam, que a gente lê o Evangelho, você sabe o que significa Evangelho? Evangelho significa a chegada do reino, né? Chegada do rei, a chegada do reino, euangelion, né? O Evangelho vem desse grego, né? Euangelion, o Evangelho. E nesse momento aqui, nesses primeiros livros, a gente está vendo o princípio, né, da chegada do reino de Deus, inicialmente, né? A primeira vez que ele chega, que o reinado de Deus chega. Aqui Deus está trabalhando isso aqui, começando a trabalhar isso aqui, né, com Abraão. E se a gente pensa, o evangelho do evangelho
essas pessoas que viviam o evangelho, Jesus, Pedro, Tiago, João no barquinho, né? Mais os outros discípulos, o evangelho desses caras era a Torá, né? Esses 5 primeiros livros. Então, o que a gente ouve no evangelho, lê no evangelho, vem ensinado nas cartas, eles fazem remissão a esse princípio. Por isso, quando a gente não estuda e não compreende o Antigo Testamento, nossa compreensão do Evangelho vai ser sempre limitada e incompleta. Porque quando você prega do Evangelho, você está pregando de alguém que tirou a forma de pensar, a forma de ver o mundo do Evangelho deles, da Bíblia judaica. E o coração da Bíblia judaica são esses 5 primeiros livros, né? É como se fosse o Evangelho deles. E aí você tem os livros históricos e os profetas, aí imagina que sejam como as cartas, o livro de Atos e as cartas, né? Que vem depois elaborando assim, em cima da base fundamental, que para nós é o Evangelho, né? Para eles são esses 5 primeiros livros, né? da Torá. Então, quando você ouve sobre hospitalidade, isso não nasce no Evangelho, não nasce com Paulo, né? Isso nasce lá nas origens, né? Lá com Abraão, e com que, da onde eles tiram os ensinos, praticam, vivem e pregam, né? E ensinam isso. Então, sempre tem uma ligação disso que acaba chegando até hoje, ainda bem, né? Então, Abraão, no verso 6, ele foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha e amasse-a e faça uns pães. Acredita-se, né, as fontes aí dizem que essas 3 medidas dá para fazer uns 80 pães, né? Era pão para caramba. Os caras, quando vão ser recebidos, não assim, eles passaram a tarde com Abraão. Isso aqui são alguns dias ali, né? Então, Sara foi lá amassar e sovar 80 pães. Não tinha máquina de pão, então devia ter um bração bom, forte aí para fazer esse negócio aí. Verso 7. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, claro, né, para hospitalidade, e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. E eles iam comer o novilho ao longo desses dias, né? Então trouxe a coalhada, leite, o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? E Sara riu. O Nelson fez essa pergunta, né, na quarta passada. Sara riu como Abraão tinha rido, né? Mas parece que há uma diferença aqui. Acredita-se, né, parte do pessoal que estuda, vê que Sara ela está rindo, né, pensando lá consigo, na parte do ato, né, do ato necessário para concepção. Né? Provavelmente eles deviam estar algum tempo sem navegar por essas águas. Né? E aí Sara ri e como se algo fosse, será que nós seríamos capazes de praticar o ato que leva até um filho? Isso seria bem interessante. Né? E aí ela percebe o confronto, né? E no fim acaba até mentindo, falando que não riu. Mas não vamos nos ater aqui, não. Vamos pular um pouco mais, porque a gente tem que ir até o 26. Vamos pular a parte da negociação de Sodoma e Gomorra, de Abrão tentando salvar a cidade, e Ló está lá, né, como um oficial da cidade. Né? Parece que, de certa forma, ele é assimilado ali pela cultura de Sodoma. Mas ainda assim, né, ainda assimilado, você vê que Ló guarda o princípio da hospitalidade. Tanto quando eles chegam lá, ele está pronto para defender os hóspedes, né, e oferece as filhas. A gente acha um absurdo. E ele ofereceu as filhas, que absurdo isso e tal. Mas naquela cultura isso fazia sentido, porque ele não podia se oferecer, porque ele tinha que continuar protegendo os hóspedes. Né? Então, era o que ele poderia oferecer de mais valioso ali, né? Naquela cultura onde a hospitalidade era sagrada, era inviolável. Né? Então, mas indo adiante. Vamos para o capítulo 20.
Rapidamente, tem uma passagem que nós falamos também, né? Que ele repete o problema lá com o faraó, com Abimeleque, 22. Ele diz que Sara, sua mulher, era sua irmã, né? Então Abimeleque, o rei de Gerá, mandou buscar Sara e tomar para ele. Quer dizer, ele comete o mesmo erro, né? Algo que nós, seres humanos, com nossas dificuldades, já enfrentamos. Você já cometeu o mesmo erro mais de uma vez? Um que você tinha certeza que tinha se arrependido? Pois é. Então, você não está sozinho nessa. Eu sei que se você se esforçar bastante, você vai lembrar. Abraão também, né? Cometeu o mesmo erro, sentiu a pressão de novo, cometeu o mesmo erro. E o Abimeleque lá de Abraão ficou injuriado porque rolou o estresse lá, a maldição. E aí ele devolve lá, sai de novo e manda eles passear. Mas vamos passar um tempo aqui no capítulo 21. Nasceu Isaac, que alegria, que barato, Isaac muito bem, tudo parece muito bem. Então vamos lá para o verso 8. O menino cresce e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava faria um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu um menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Essa é uma outra daquelas histórias bem esquisitas, né? Bem estranhas. Quando a gente lê essa história, a gente se sente bem desconfortável. Primeiro, assim, que história é essa de mandar o menino embora? Que história de mandar... Quem teve a ideia, afinal de contas? Não foi Sara? Eventualmente, a gente vê algumas pregações sobre isso, né? A pessoa tentando arrumar uma desculpa. Não, porque ele estava aqui, ele estava ameaçando o menino, é uma brincadeira de mau gosto que ele estava brincando e tal. E beleza, pode até ser, ou pode não ser. O texto não deixa isso com clareza, mas insinua que pode ter alguma coisa aqui. De qualquer forma, é estranho. Na festa do desmame do menino, o menino era novo, né? Bebê aqui ainda. Sara fica indignada e manda o menino embora. E aí você fala: beleza, né? Ela está num momento ruim. Mas aí Deus concorda com ela. Deus fala: isso aí, Abraão, manda ela embora mesmo. Não se preocupa. Olha que coisa mais estranha ainda. E o que parece aqui que Deus está falando para Abraão: deixa comigo que eu cuido dele. Mas a história que eu quero contar realmente não passa por Ismael. É problemático. Não é o ideal mandar o menino embora. Não era assim que as coisas deveriam ser. Mas, dado como as coisas estão, Deus trabalha com o que há, né? Com o que tem. O que tem para hoje? É a pandemia? Deus trabalha com a pandemia. O que tem para hoje? É uma encrenca aí, mal resolvida, com um filho que não deveria estar aí, agora está? Vamos lá, vamos fazer uma solução que não é ótima, mas é possível, né? A melhor possível dadas as circunstâncias. Então, pode mandar. Eu não vou deixar o menino morrer, eu vou cuidar dele, ele vai se tornar uma grande nação. Mas foca na sua história aí, na história que você precisa contar. Né? Aparentemente está indo nessa direção. E aí, outra encrenca, a mãe deixa o filho debaixo de uma moita para morrer.
E aí a gente imagina uma criança pequena e tal, mas esse menino aqui tem 13 anos, né? Ele deveria até aguentar mais que a Mames no calor do deserto, mas por algum motivo isso não está acontecendo. Então, Ismael nasceu, passam 13 anos, nasce Isaac e Ismael vai embora. E essa história, né, estranha do jeito que ela é colocada junto de uma outra história que está no capítulo seguinte, em Gênesis 22. Vamos ler lá no Gênesis 22, no verso 1, diz assim. Está colocada perto dessa aqui. Ó. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então, essa é a famosa história na qual Deus ganhou um dos seus nomes, o terror de Isaque. Essa é a história. E curioso, quando Deus chama Abraão, como ele responde? Ele responde, eis-me aqui. E em hebraico é enani, algo assim, enani. Com as letras no nosso alfabeto é E-N-N-I, enani. Né? A gente acha essa história um absurdo completo, né? Poxa, Deus só de pedir isso para Abraão é uma completa insanidade, né? Que Deus pediria um negócio desse para alguém, ainda mais alguém que está até aqui mostrando que ele tem um relacionamento. O que a gente não lembra é que naquele mundo, nessas religiões que Abraão conhecia até ali, sacrifício infantil era todo dia, era feijão com arroz, era o normal. Os deuses exigiam sacrifício infantil. Lembra a história do dilúvio? Era o que os deuses faziam, né? Eles matavam todo mundo afogado. Então, sacrifício infantil era o que os deuses exigiam, sacrifício infantil. Então, quando Deus pede isso para Abraão, ele pode ter achado estranho, por um lado, né? Depois de todo esse esforço para nascer o filho dele, mas, por outro lado, era normal os deuses exigirem isso. Não era esse absurdo que a gente estranha tanto hoje em dia. No verso 22, no capítulo 22, verso 4, diz assim, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. A outro elemento que a gente não percebe é que esse trajeto, lá de onde ele estava, lá no Beershavá,
até o Monte Moriá, seria um caminho de, no máximo, indo assim, na boa, meio-dia de viagem. Meio-dia, no máximo. Assim, sabe, 60 por hora ali, respeitando os pardais, tranquilo. Meio-dia de viagem. Abraão levou 3 dias para fazer o trajeto. Há quem diga que ele deu a volta no Mar Morto. Eu posso ir por aqui, mas eu vou dar a volta lá por lá. Então eu vou obedecer, mas eu vou pelo caminho mais longo. Né? Pode-se imaginar, talvez, né, que seria o jeito de Abraão obedientemente protestar. Tipo, eu vou fazer, mas eu vou te dar um tempo para mudar de ideia, para você falar comigo aqui e tal. Mas ele foi. Arrumou e foi. E um outro elemento dessas duas histórias perto aqui é que elas têm vários pontos de paralelismo. Por exemplo, os dois saem na manhã seguinte, cedo na manhã seguinte, no 21:14, no 22:3, você vê se na manhã seguinte, num e no outro. Na história de Abraão, ele pega as coisas e coloca nos ombros de Agar. Na história de Ismael, né? Na história de Isaac, ele coloca nos ombros de Isaac. 21:14, 22:6. Agar coloca o menino debaixo de um arbusto. Abraão coloca o menino sobre a madeira. E arbusto e madeira é a mesma palavra em hebraico aí, né? No caso. Então, um coloca de baixo, outro coloca de cima da madeira, né? 21:15, 22:9. De repente, Agar olha, né, depois que o anjo chama, e ela vê um poço, uma fonte. Abraão também, depois que Deus fala com ele, ele olha e vê um carneiro. Né, 21:19, 22:13. E a história de Agar termina com uma aliança que Deus faz com ela e com Ismael. E a história de Abraão também termina com uma aliança. Né? Então, você tem vários paralelismos, pelo menos esses 5, você pode tentar encontrar mais, onde o autor está, obviamente, conectando essas duas histórias. E quando a gente vê paralelismos assim, isso tem cheirinho de quiasma, né? Então, tem algum tesouro, tem algum centro em algum lugar aqui. Então, vamos procurar por esse quiasma? Não, né? Porque a gente não tem tempo para isso. Vamos direto para o gabarito. Né? E a gente, antes do gabarito, vamos pegar esse Enani, eis-me aqui. Né? O 22:1, quando Deus chama Abraão, eis-me aqui. No 22:11, lá está o eis-me aqui de novo, o Enani. Né? E o centro está ali pelo verso 7, quando Isaac diz a Abraão, meu pai! E Abraão responde, sim, meu filho. Isaac, sem querer, confronta Abraão. Onde está o cordeiro? É uma situação onde Abraão está numa... É uma situação, né, de fuga ou luta. Famosa situação de fuga ou luta. E agora? Ele se revolta, ele foge, né? O que ele faz? E o curioso é que esse sim, meu filho, que é traduzido como sim, meu filho, porque os próprios tradutores, coitados, eles precisam dar suavidade ao texto, mas o hebraico é Enani, eis-me aqui. Então, Abraão fala, Isaac fala, meu pai, e Abraão fala, eis-me aqui. É o mesmo eis-me aqui, de todos, né? Enani, que está bem no centro, né? Numa situação de fuga ou luta, lá está Abraão. Eis-me aqui. E qual é a função de um bom pai? Né? Proteger, cuidar, zelar. Como esse eis-me aqui, né? Abraão está dizendo, eu sei que nós estamos passando por um deserto horroroso, mas a única coisa que eu não farei é deixar o seu lado. Meu pai, eis-me aqui. E se você lembrar da história de Agar, o que ela faz com o menino? Deixa debaixo da moita, do arbusto, para ele morrer. Né? Ela abandona o filho. Vê as duas histórias, né? Uma do lado da outra, para ressaltar essa diferença.
a jogar holofotes nessas diferenças, né? É curioso, quando Deus chama Moisés, o que ele quer de Moisés? Chega Moisés, ó, eu estou aqui para perguntar, para resgatar meu povo, Moisés. E Moisés pergunta o nome de Deus. E ele responde, eu sou o que sou e sempre serei. Quer dizer, não sei se é isso, mas parece com isso. É uma tradução, né, muito difícil de ser feita. É uma conjugação que não tem paralelo no português, não tem no inglês, então para a gente é difícil. Mas pode lembrar o eis-me aqui. Né? Eu estou aqui, sempre estive, sempre estarei. Né? Eis-me aqui. Deus, o próprio nome de Deus tem ligação, ele dialoga com o eis-me aqui de Abraão. E Deus escolheu Abraão. Uma das razões, eu acredito, né? Deus viu semelhanças nele, em Abraão, de características que ele tinha em Deus. Nós nos comunicamos melhor com os nossos semelhantes, né? Viu características dele mesmo, de Deus, em Abraão. E uma dessas características é, ele não abandona os seus. Eis-me aqui. Abraão não abandona os seus. E quando você pensa que Deus quer trabalhar com pessoas parecidas com ele, eu não posso deixar de lembrar de Davi, né? Que era um homem segundo o próprio coração de Deus. Com todos os defeitos de Davi, ele via características parecidas, falou, não, com você eu vou trabalhar. Tira aquele cabeludo lá, vou trabalhar com você aqui. Né? Um homem segundo o meu coração. Então, Abraão tinha essas características também. E Moisés também, né? Quando Deus chama Moisés, a mensagem é mais ou menos essa. Vá dizer àqueles hebreus que acham que eu fui embora, que eu nunca os deixei, na verdade. Que eu sou o que sou. Sempre estive aqui. Eis-me aqui. Se você quiser fazer uma ponte lá com o Evangelho, quando Jesus vai ser preso, né? E quando Jesus disse, ele perguntou, és tu? Quando Jesus disse, sou eu. E eles recuaram e caíram por terra, lembra? Né? Esse é o eis-me aqui de Jesus, sem fuga e sem luta. Eles estão numa situação de fuga ou luta, mas eles não fogem nem lutam. Só estão ali no eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou aqui, estou pronto, eu vou ser o cordeiro. Ele luta, ele não foge. Eis-me aqui. Se repete, né? E essa lição que Deus está ensinando para Abraão é uma forma de ensinar bem hebraica mesmo. Se fosse na nossa cultura mais ocidental, Deus ia sentar com Abraão, ia explicar que ele não é como os outros deuses, que ele não demanda sacrifício de crianças, não é? E para isso ele vai explicar com uma aula de 3 pontos, vai criar um PowerPoint, vai botar uns bullets aqui e ali, umas ilustrações ali, tal, umas transições de telas super boladonas para ensinar. Mas, numa lição hebraica, rabínica ali, o que ele faz? Ele prepara para Abraão um momento de descoberta. Um momento que Abraão nunca vai esquecer. Nunca iria esquecer. Ele não quer que Abraão apenas saiba, internalize aquela informação, mas quer que ele conheça e internalize da forma mais profunda e pessoal possível. De uma forma tão profunda que ele vai ser obrigado a passar adiante por gerações e gerações, porque vai estar gravado no coração. Então, é com Abraão, e tem que ser com Abraão, porque ele sabe quem Abraão é, né? E que Abraão ia ser fiel. Abraão é o cara do Enani, do eis-me aqui. Então, e tem que ser na hora que a faca está nas mãos dele, que é a hora que ele fala. Abraão levanta a faca, e aí Deus fala, para, agora ouça bem, eu não sou como esses outros deuses. Eu que vou prover o sacrifício. Eu sou assim e eu sempre, sempre serei assim. E belo momento de descoberta, né? Espero que a gente possa aprender de forma menos traumatizante, mas uma forma que ficou bem marcada no coração de Abraão. Cara radicalmente hospitaleiro,
radicalmente presente, né? E radicalmente comprometido com os que estão em volta dele. Né? Características que definem Abraão e, idealmente, deveria nos definir também. Também. Tá bom? Então, com isso, com esse choque ainda, vamos continuar com a vida de Isaac. Já começamos a falar de Isaac, né? Vamos seguir com a vida de Isaac, aqui no 24. Abraão já era velho. Ele já era velho há muito tempo, na verdade, né? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto ele tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, Deus do céu e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe, ouça bem, olha para mim, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, aí você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs as mãos debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Outra história com algumas coisas estranhas. Primeiro, que história é essa de botar a mão debaixo da coxa? Talvez você não deva ter percebido, com sua mente extremamente pura, mas embaixo da coxa é um eufemismo, né? Para aquilo que você imagina, na verdade. Né? Ele vai botar a mão bem naquela área que foi circuncidada. Bom, era ali que simbolizava a aliança. Tá bom? É onde ele tocava, porque é onde Deus fez a aliança com ele. Né? Ali que era o símbolo da aliança. Nada sexual, evidentemente, mas é uma figura de linguagem interessante. Né? Então, o que você tem aqui? Abraão queria uma esposa daquela terra para o seu filho. Uma esposa feita ali com o mesmo material, mesma fibra que a turma da família do seu pai terá. Né? Aquela família da onde ele veio, né? Da onde veio Sara, da onde veio Ló. Então tem essa conversa curiosa, né? Onde o servo ia partir cheio de riquezas, e se não encontrasse uma mulher, ele estaria livre do juramento. Tipo, talvez ele pudesse mandar até, se ele não achasse. Estaria livre. Mas claro que o servo era um servo muito antigo, muito confiável, mas mesmo assim, Abraão joga alto aqui, né? Tinha muita fé, liberando o servo do juramento. Ele não era bem um escravo no sentido africano, né? No sentido estrito. Era servo quase família, né? Esse cara. Já falamos desse servo aí antes. Então, Abraão não queria deixar Isaac voltar para aquela terra. Né? Afinal de contas, o chamado dele era para deixar a casa do pai e ser errante ali na terra de Canaã. E aquela terra do pai de Naor era confortável, né? Naor tinha feito uma bela casa, né? Tinha muitas posses, só que ele tinha outra visão espiritual, lembra? Tinha os ídolos da família, e era exatamente onde Abraão não queria que o filho ficasse. Então, Abraão devia continuar se movendo ali por Canaã. Essa era a missão dele, na vida de Abraão, continuar ali. Então, você tem aqui em Gênesis 24, 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor. Lembra? Ur dos Caldeus era lá, onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui, ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei, assim, que foste bondoso com o meu Senhor. Quase ninguém entende essa oração, né?
Quer dizer, o cara, além de pedir água para ele, pede água para os camelos. Uma cisterna, quem já passeou por lá, nas minhas passeadas lá por Jerusalém, eu vi uma cisterna, né? Mas eram mais parecidas as cisternas. Sabe o pocinho que tem uma entrada? Pois é, uma cisterna não é assim. Uma cisterna é como se fosse uma escada que desce, né, por todos os lados, né, desce assim. Imagina uma piscina, só que em vez de ter a borda da piscina, tem uma escadaria, assim, como se fosse uma arquibancada em volta da piscina, assim, por todos os lados. Então você desce vários degraus até onde tem a água, né, que é um tamanho de uma piscininha dessa, que fica no fundo de uma casa, normalmente. É uma cisterna. Claro, o tamanho varia, mas dá para você ter uma ideia do que é. Tudo de pedra em volta assim, né? Então não fica assim, você chega e a piscina com borda infinita onde você está. Você tem que descer um monte para chegar lá na cisterna, que fica embaixo. Então, para dar de beber para cada camelo, você precisava, grosso modo, de 10 a 20 viagens para a cisterna. Para cada camelo. Se ele tivesse com os 10 camelos, já que ele estava com muitas riquezas, a gente está falando aqui de pelo menos 100 viagens à cisterna. E a cisterna, você pode, dependendo da cisterna, você com certeza precisa descer muitos degraus e é comum ser o equivalente a um andar ou mais, sabe? Um andar nosso aqui, para você descer os degraus e voltar. Basicamente, na oração dele, ele pediu algo totalmente ridículo. Absolutamente ridículo. Então, curioso, quando eu era uns 20 anos atrás, quando eu era solteiro, eu volta e meia ouvi algumas orações curiosas nesse sentido, né? Não, se for ele, nesse encontro, ele vai aparecer de camisa verde, umas coisas assim. Não, porque estou me inspirando aqui na oração do servo de Abraão. Amigo, se você estivesse inspirando no servo de Abraão, você tinha que pedir para o sujeito vir de camisa do avesso, careca e faltando um dedo. Tinha que ser uma coisa assim absurda para a oração ser remotamente parecida com o que esse servo orou aqui. E aí, o mais legal é assim, 25, no 15, né? 24, 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro seu cântaro. E saiba que ele não tinha GPS, né? Ele foi mais ou menos para onde morava a família, que também mudava de lugar ali, né? Lá nos caldeus. Tinha muitas décadas que ele não via ali. Então, não sabe-se lá onde que estava. Mas ele sabia a região maior. Como era uma família de posse, também não era impossível achar, né? Mas ele não sabia, não tinha muitas referências. Mas antes que ele terminasse, verso 16, a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor. Ela disse e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. E depois de beber, disse, sem que ele tivesse pedido: Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ele esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos, sem dizer nada. Sem dizer nada, o homem ficava lá observando, coçando a barba, olhando atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, 5 horas depois, não, estou brincando, mas bastante tempo depois, o homem deu à jovem um pendente de ouro, 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: De quem você é, filha? Diga-me, por favor, se há lugar na sua casa de seu pai, para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela. E acrescentou: Temos bastante palha e forragem e também temos um lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor. Aqui a gente vê algumas razões porque Abraão pede para o servo vir buscar sua esposa na família de Terá. Né? Parece que aqui aquela família é feita do mesmo material da família dele, e Rebeca mais ainda, né? Desse material de diligência e hospitalidade, né? Que eles tinham, dessas convicções que eles tinham. Não tinha uma cosmovisão espiritual, claro que não, né? Mas tinha outros elementos aqui, né, que eram muito valorizados, são até hoje. Então, a oração de Eliezer
não era uma oração qualquer, não é? Uma oração padrão altíssimo, digna de uma esposa para o filho do meu Senhor. Ele queria uma esposa digna, uma oração digna. Tem que ser assim. Né? Alguém disposta a ir ao poço 100 vezes, servir aos camelos sem ser orientada para isso de um visitante. E ele ficou lá observando. Vai que ela desiste no camelo, na viagem 33. Mas não, né? A Rebeca é fantástica e ela vai até o fim. Gênesis 26, a gente vê, vamos pular aqui 26. Houve fome naquela terra. A gente já viu isso antes, né? Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu ali a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, por meio da sua descendência, e a todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E assim Isaac ficou em Gerar. Então, a gente vai ler algumas passagens, depois vai amarrar, tá? Deus aqui reitera a aliança que ele havia feito com Abraão, que por meio dele ele ia abençoar todas as nações, e agora era por meio de Isaac, que a história continuava. Vamos aqui para o verso 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Haha. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Como as mulheres eram bonitas naquela família, né? Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe passou um sabão e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que era tua irmã? Isaac respondeu: porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tem ideias do que fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. E aí, tá tendo um déjà vu aí? Histórias parecidas, finais diferentes. Há discussões, né, Nelson? Se era o mesmo Abimeleque, se era o filho, se era o neto. Tá? Vamos imaginar que era, sei lá, afinal de contas demorou para caramba para Isaac nascer, depois demorou para caramba para Isaac casar. Então, muita gente acredita que era o neto, né? Abimeleque, que significa filho de um rei, teve um filho que se chamava Abimeleque, que teve outro filho que se chamava Abimeleque, que significa filho de um rei, né? Então acredita-se que é o neto. Mas, de toda sorte, a história do primeiro Abimeleque, que tomou para si Sara e recebeu um monte de maldição, ele ficou esperto, porque ele deve ter contado isso para o filho, que deve ter contado isso para o neto, porque quando ele viu Isaac acariciando a mulher, ele falou: olha só que malandrinho, eu já vi isso antes, eu já ouvi essa história. E aí chama Isaac. Muito feio isso que você está fazendo, tá bom? Eu tenho aqui na família, teve alguém que já se deu muito mal por causa disso, viu? Alguém podia ter acontecido aqui, a encrenca que você ia trazer aqui para gente, tá bom? E aí espalhou a ordem para ninguém repetir isso, né? Por mérito do ensino oral dos filisteus ali, né? Então, o Abimeleque neto, provavelmente, aí já ficou esperto, que o pai ou o avô já se machucou com essa história aí e foi lá enquadrar Isaac. Mas você vê aqui que Isaac, não é por acaso isso, Isaac está vivendo aqui meio que um replay completo da vida de Abraão. Né? E aí a gente tem um evento aqui no verso 12, 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou.
O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Então, conclusão, Isaac cometeu erros também, né? Tanto tomou um sabão justo de Abimeleque, mas ele não foi ao Egito. Né? O pai de Isaac ficou rico lá no Egito, né? Com um golpe que ele aprontou lá, se deu mal, né? Aí o faraó deu um monte de coisa para ele. Isaac não, ele continuou na terra, né, da promessa, e o Senhor o abençoou até que ele ficou rico. Há que se pensar, né? Será que se Abraão tivesse ficado, Deus não teria abençoado? Não sabemos, mas é uma boa pergunta para a gente meditar. Verso 14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: saia de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa! Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Onde nós vimos pastores discutindo antes? Aonde? Os pastores de Abraão e os pastores de Ló, né? Discutiram antes. Mais uma etapa aqui, parecida, de Isaque com o pai. Também, outra história ainda em outro sentido, né? Isaque aqui, parece que ele começa com os erros do pai, mas está tomando outra direção. Vamos lá, no verso 21. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Então, de novo, né? Construir o altar e invocar o nome do Senhor, coisa que Abraão fazia. Mas passamos pela vida de Abraão em um capítulo na vida de Isaque. Parece que o autor aqui está querendo que nós vejamos os erros, os acertos e as promessas na vida de Abraão, e que essas promessas na vida de Abraão estão se realizando. Vamos lá no verso 26. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque, aquele que tinha mandado ele embora, porque ele estava poderoso demais. Veio a ele Abimeleque de Gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante de seus exércitos. Isaque lhe perguntou: por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor, que Yahvé, tem te abençoado. Mesmo sendo tratado injustamente, Isaque fica na terra, eis-me aqui, né? E se submete. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão, que ele ia abençoar todas as nações por meio dele? Então, ainda na vida de Isaque, você tem uma semente disso acontecendo. De certa forma, isso começa a acontecer. Os filisteus, né, Abimeleque, Ficol, ali, Aizate, o conselheiro pessoal, deve ser um bom conselheiro, e ele reconhece que Deus está com Isaque. E eles vêm fazer um acordo. Fala: olha, Deus está contigo, mesmo. Vem aqui, a gente precisa fazer um acordo, não posso ficar contra você, não. Eu não quero nem correr o risco da gente brigar no futuro.
E a postura de Isaac, então, funciona. Olha só, como seria legal, né? A gente aprender um pouco com essa postura. A gente não precisa só aprender com os erros, pode aprender com os acertos. Como seria bom que a gente incorporasse isso? A gente tem tanta dificuldade em se negar, às vezes, né? Ou dificuldade em confiar no perdão, né? Como é difícil, é contra-intuitivo. Ou fazer algo mais da nossa realidade, né? Em servir de forma desinteressada. Algo que a gente vê acontecendo com Isaac aqui. Você imagina, a gente vê, eles discutiram com o poço por causa do poço. O que Isaac fez foi abrir outro poço. A gente pensa, que legal, eles viram, Isaac tinha essa convicção e foi abrir outro poço. Assim, não. Eles tinham saído lá de onde estavam, por causa de Abimeleque, foram andar, foram lá. Onde é que foi o poço que meu pai cavou? Vai, cava aquele troço, tinha sido tampado, dá um trabalho do caramba, acha água, aí vem os pastores reclamando aqui. Isaac fala, todo mundo, pessoal, levanta o acampamento, vamos atrás de outro poço. E os servos tinham cavado aquele negócio todo. Dias cavando aquele negócio. E aí vai lá, não, agora vamos cavar aqui. Aí cava. Água, que beleza, água, finalmente. Aí chegam os pastores, os filisteus, falam, não, esse aqui é nosso, não pode abrir aqui não, e tal. E Isaac, pessoal, levanta o acampamento. Imagina os servos de Isaac, falou, mas chefe, a gente não chega para lá neles. A gente aguenta aqui, não está muito perto lá da terra deles, não. A gente já se afastou, a gente não chega para lá. A gente fala quem manda aqui. Ó, fulano ali sabe usar lá um negócio, a gente dá uns cascudos. Não. Levanta o acampamento. Vamos embora. Quer o poço? Pode ficar com eles. Vamos embora. Deus vai prover. E ele vai e cava outro poço. Isso repete várias vezes, até que ninguém briga pelo poço. Falou, ótimo, Deus nos deu aqui e vamos prosperar. Podia ter pensado, não, mas Deus deu aquele poço também, vamos brigar por ele. Não. Eles querem, pode ficar aqui com o poço. Vamos cavar. Quando ninguém brigar, esse é o nosso poço. E ele vai abrindo até que ninguém briga. E ninguém fica enchendo de terra o poço, que eles demoravam dias e dias para cavar. Ai. Tão ao contrário do que a gente vê. Tão ao contrário dos nossos impulsos. Tão ao contrário do mundo religioso. Tão ao contrário do que a gente é incentivado a fazer, né? É tipo, mexeram na minha canequinha! Que horrível! Vou jogar a canequinha na sua cabeça. A gente tem que saber se defender, que lutar pelo que é justo, senão vão passar por cima da gente. Uma página do livro da vida de Isaac. Quer a canequinha? Fica com a canequinha. Não que seja fácil, né? Com certeza era frustrante, mas era a forma como Isaac via a missão dele. Né? Via a missão dele. Certamente alguns servos chamaram ele de maluco, mas é isso, né? É um tipo de maluquice mesmo a narrativa que Deus tem contado. E no final, Isaac confia como pai, né? Isaac confiava na história. E os resultados chegam no fim dessa história, né? Com ele mantendo essa consistência. Claramente, no curto prazo, não tinha nenhuma correlação com o bem-estar, né? Mas, no fim, se paga. E Isaac... Sabe o que significa Isaac? Abraão, pai de muitas nações. Abraão, pai exaltado. Abraão, pai de muitas nações. Isaac significa ele riu. Ele riu. E podia até ser ele riu por último. A vida de Isaac. Né? Ele riu. Né? E termina, ele é consistente e ele riu. Né? As coisas meio que dão certo. Ele comete os erros, mas as coisas meio que dão certo. Né? Ele confia na história, sofre também, né? Tem medo, sente a pressão, fica frustrado, mas se mantém fiel e, no fim, missão cumprida. Ele riu. E that's it, pessoal. 55 minutos para você aí. Muito bom. Encerramos aqui. Missão cumprida. Cumpri a missão. Eu e o Isaac. Ele cumpriu antes de mim, claro.
E a dele era um pouco mais difícil, mas não vem ao caso. É tudo missão cumprida. E ainda temos 20 minutos para pergunta, né, Daniel? 20 minutos, que beleza, hein? Caramba! Corri aqui para a gente ter esses 20 minutos. Vamos lá, vou aproveitar esses minutinhos aí, Dani. Bem, primeiramente, muito obrigado, viu? Essa série foi maravilhosa, inesquecível, todas as provocações, informações que você teve, realmente você fez a gente dar um mergulho aí na cultura da antiguidade, naquela época, entendendo um pouco melhor a cabeça daqueles personagens, né? Personagens históricos. Então, eu quero te agradecer muito, viu? E também uma série muito inspiradora, fazendo a gente repensar a nossa fé, a nossa entrega a Deus, o nosso desejo de servi-lo, né? De dizer, eis-me aqui também. Então, eu gostaria muito de agradecer. Quando você estava falando sobre Abimeleque, eu falei, nossa, mas esse Abimeleque, ele não era um rei dos filisteus? Daí eu senti dificuldade de conectar lá com o Egito, e daí eu fiz uma pesquisadinha rápida aqui, e de fato, ele era um governador egípcio, dizia que naquela época talvez tinham 12 governadores regionais na época, na vida de Abraão, ali naquele território. E, curiosamente, esse Abimeleque, dizem que ele foi quem construiu a cidade de Jerusalém, ou começou a construção da cidade de Jerusalém para Melquisedeque, que também era da época de Abraão. E, por sinal, o Monte Moriá é justamente ali na região de Jerusalém, né? Tem toda a história ali onde aquela construção ali dos muçulmanos, né? Aquele domo dourado naquela famosa foto de Jerusalém, é justamente onde Abraão teria sacrificado Isaac, né? E onde era o templo também de Salomão e assim por diante. Mas só quero te agradecer, viu, Dani? Muito obrigado. Estou ansioso para a segunda parte da sua série, mais para frente. A segunda parte é de Jacó ao Faraó. A gente volta para o Egito, né? Não tem como. Não tem como. Mas obrigado. Que legal essa informação sobre Abimeleque. Eu não sabia, não. O Império Egípcio ia longe, né? Ia longe. Mas é legal perceber como está tudo interrelacionado, né? Às vezes a gente não percebe, a gente vê as coisas, acha que está tudo solto, mas é impressionante. Quanto mais você vai investigando, mais você percebe como as coisas estavam amarradas. E isso é muito, muito legal. Exatamente. E para você, né, para as pessoas que conseguem ver isso e ver o Novo Testamento, você vai vendo as referências, né, as pregações de Pedro, as referências de Paulo, né, ele citando, você fala, igual a gente cita Jesus, entre aspas, né, o Jesus deles, né, era Abraão, né, era Isaac, eram esses caras que eles ficam citando, fazendo referências. Daniel, também Obrigado. quero te agradecer, foi uma das séries mais estimulantes, instigantes, estranhas. Já estou lendo a Bíblia de outro jeito, imagina passando por juiz agora, não me conformo mais com nada que está escrito ali, entregar filha, esse tipo de coisa, enfim. Eu queria te perguntar, porque, assim, Gênesis 22, a parte que Deus prova a Abraão, eu sempre li com a visão em Jesus, né? Um paralelo ao que Deus fez dando Jesus, obviamente não vai estar isso na literatura judaica e nos comentários, mas se isso é uma maneira correta também de ler esse texto, né? Apontando para o que Deus fez, né? Entregando o filho dele, porque ele proveu o sacrifício, né? Ele que deu, é o Deus que dá o sacrifício. E aí um detalhe pequeno, mas você comentou a oração de Eliezer. Não fala isso, mas a gente deduz porque era o servo que herdaria, o principal servo da casa de Abraão. Esse é o raciocínio. Você não há essa certeza, né? Mas é uma inferência possível. Né? É uma inferência possível.
Então, eu gosto de fazer essa inferência, né? Como Eliezer sendo esse cara, né? Que é quase da família, não é do sangue dele, é quase da família. Mas, claro que o texto não nos traz a certeza. Mas sim, é um bom raciocínio. Quanto à ligação com Jesus, é muito interessante você pensar assim, Abraão era um cara, ele foi sozinho com Isaac. Isaac tinha 13 anos. Abraão tinha 113 anos. Se Isaac não se submetesse como um cordeiro para ser amarrado e deitado, Abraão não ia conseguir nunca colocar ele sobre a madeira, né, ali do sacrifício. Então, acho que existe esse paralelismo mesmo, né? Isaac também ele se submeteu, ele tinha esse coração, né? Não era um menino de 3 anos dopado que bota no ombro lá, deita lá e pronto. Era um moleque de 13 anos, né, que considerado, né, a primeira fase da idade adulta, né, na cultura hebraica, e um senhor de 113 ali. Então, meio que como um cordeiro preparado para o sacrifício, né, existe esse paralelismo também. E, ao mesmo tempo, no fato de Deus prover, né, o sacrifício também, o material para a aliança. Né? Deus proveu o material para a aliança, como proveu ali para Abraão e proveu com Jesus Cristo também. Então tem. E se você caçar, você vai achar outros paralelismos, eu acredito nisso. Acho que esses são só os mais claros. Então faz muito sentido, né? Você falou 13 anos, eu já ouvi as mais diversas idades para Isaac nesse episódio, 20 e pouco, 19. Dificilmente, porque o sacrifício de filhos raramente era na idade adulta, não é? Então não faria muito sentido ser algo além de 15, né? Então dificilmente seria 24, 19. Não faz sentido culturalmente isso. Não se pediria. É um cara já capaz de eventualmente casar e ter a sua própria casa, aí pedir sacrifício. Não encaixa mesmo com aquela narrativa e com aquela cultura. Só é criança e passa a ter responsabilidade. Tem que ser algum momento ali no final da fase infantil, vamos dizer assim. Um pequeno rapaz ali. Ele tinha que ser forte o suficiente para carregar a madeira, né? Podia ser uma criança pequena. O Daniel. Opa, vai lá. Posso falar? O Daniel, eu queria te agradecer suas aulas, muito boa essa série mesmo. Estou ouvindo lá os episódios lá do seu podcast e realmente, assim, eu estou lendo a Bíblia com outro olhar. E eu fiquei pensando, nossa, gente, às vezes a gente enxerga de uma maneira muito míope, né? Porque você acaba focando muitas vezes só no Novo Testamento, ou mesmo nas histórias do Antigo Testamento, mas de uma maneira muito míope mesmo, né? Então, essa série me ajudou bastante lá. Eu recomendo o seu podcast lá, Propostas e Respostas. Muito legal. Obrigado. Mas, assim, falando um pouquinho desse ponto aí que eu fiquei pensando nesse percurso, né, que Abraão estava lá com Isaac, quando você falou sobre, era um percurso de meio-dia, né, de viagem. Uhum. E aí ele passou 3 dias. Uhum. E aí você comentou que, poxa, podia ser ali uma situação onde ele estava lutando, ou de repente queria que Deus mudasse de ideia, sei lá. E eu fiquei pensando, se o filho tinha 13 anos, como você imagina que estava Abraão com o filho ali submisso a Abraão, mas vendo o pai lutar, sabe? Uhum. Essa coisa de que, às vezes, como pai, a gente quer meio que ter uma postura até de, tipo, não, com Deus aqui eu respondo, sou obediente, você quer passar, às vezes, essa imagem. E eu fico pensando, poxa, 3 dias viajando? Uhum. Difícil, né?
com vários servos, né? Não era só os dois, né? Tinha vários servos ali, tinha os animais. Então, deve ter sido uma viagem para eles, né? Muito, muito tensa. Ninguém sabia qual era a ordem, só Abraão sabia, né? Então, E parece que ele não falou para muita gente, não. Deve ter falado no finzinho para Isaac só, ele estava sozinho. Então, eu só imagino... só de imaginar o que Abraão passou ali, o meu estômago dá uma travada, viu? eu fiquei pensando isso, viu? E também eu nunca tinha olhado por esse lado, né? Eu sempre li essa passagem, de tipo, Abraão, super fiel, Deus pediu, ele entregou. Aí, esse olhar agora, você fala, não é bem assim, né? Ou é assim, mas com muita... Não é assim, Deus pediu, ele entregou. Deus pediu e ele... Eu acho que é mais parecido como nós somos, né, no sentido. Porque Deus pede, a gente entrega. Mas a gente passa uns 3 dias andando, né? É isso mesmo. Ele é o pai da série, foi o primeiro a fazer isso. Só 3, Fran? Legal. Só 3, Fran? 3 dias é pouco. 3 décadas, né? Dependendo. Obrigada, gente. Obrigada, Daniel. Obrigado, Francis. Obrigado demais, viu? Ô, Dani, eu queria falar. Bom, primeiro agradecer, porque foi sensacional, realmente. Tá explodindo a mente com tanto conteúdo. Mas tem uma coisa aqui que eu não sei se você conhece mais e pode falar mais a respeito, né? Que é sobre Ismael. Porque pelo pouco que eu conheço, ele foi... o outro povo que surgiu a partir dele foi o povo muçulmano, né? Eu não sei se isso está tão correto assim, mas sim, eu quero saber mais o que aconteceu com ele, se foi a partir dele que surgiu o povo muçulmano, enfim, como que é isso? Luiz, eu não vou poder te ajudar muito com isso, porque até o objetivo aqui, eu não sei, isso é uma teoria, não é? Que daí surgiu o povo muçulmano. Na verdade, o povo muçulmano não surge necessariamente, né? Ele surge com Maomé lá no século V, VI, né? Outra pegada aí, né? Os povos árabes que toma parte dos povos árabes, né, do norte da África ali, né? E nem são todos, na verdade, porque alguns ainda ficam cristãos e outra uma parcela menor, né? Mas isso é uma teoria. Eles se consideram assim, com base no que Maomé ele pega parte desses escritos, né? E ele pega parte da Bíblia e ele se encaixa ali, não é? Em Ismael. Então é daí que vem essa crença, né? Se é ou não é o que a tradição árabe, né, a tradição árabe muçulmana acredita. Agora, o texto não dá para carimbar com todas as forças, não, né? Mas vem daí, do próprio gancho que o próprio Maomé fez da história de Abraão. Tá bom? Ótimo. Muito bem. Senhores, já... Como é que é, Sérgio? Maio, né? 12 de maio, é isso? Isso aí, Daniel. 12 de maio, tudo caminhando certinho, é isso aí. Vixe, que medo. Tem 2 meses, hein, Daniel? Oi? 2 meses. Não, menos de 2 meses. O Sérgio está me explorando, seu trabalho de escravo. A gente vai ficar aguardando a segunda temporada, viu? Mas aí serão 4 encontros, né? E aí no próximo eu vou precisar de mais tempo, porque o Sérgio está me alcançando no desenvolvimento das aulas, e aí eu vou precisar de mais tempo para o outro, para ir depois das pragas. A gente vai até as pragas, né? Agora, o além das pragas é legal, cara. É legal. Aí, ó, Bruno, a gente nem tinha terceira série, já está se oferecendo para terceira. Ele fica jogando esse verde aí, depois não quer colher o maduro, né? Já ele vai cobrar pelo podcast. Estou preocupado agora. Agora é oficial, terceira temporada anunciada. Já era, Daniel. Agora é oficial.
É igual o Stiesel, né? Alguém falou aí que via o Stiesel. Vai chegar 25 de maio, tá chegando a terceira temporada aí, ó. Acompanhar. Ô, Daniel, capítulo 26, versículo 5, Sim. tá escrito aqui, né? Porque Abraão obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Isso. Será que tinha tanta coisa assim que... Eu não vi tanta coisa assim, né? Verdade. Tem razão. Não está escrito, né? Seja o que for, que era isso, não está escrito. Né? Daqui a pouco o Midrash vai chegar aí para nos socorrer. Mas você pode imaginar que na narrativa que ele está contando, isso não é necessário agora. Não é? Eles certamente tinham diálogos, outras formas de comunicação ali de Abraão com Deus, né? E isso aqui é o necessário para contar essa história nesse momento, né? Então, as expectativas que Deus colocava para Abraão, Abraão seguia. Eu não acho que era a lei que Moisés recebeu. Acho que não é a mesma coisa. Era um outro tipo de leis. É tipo, cara, você fica em Gerar, tipo, seja errante aqui em Canaã, não volta para o Egito de novo. Eram coisas mais objetivas nesse sentido. Confia que você vai abençoar, seus filhos vão ser descendentes, entende? Era um negócio mais ali, mais orgânico ali da relação, onde Deus era o discipulador de Abraão, e Abraão ia confiando no que Deus ia falando para ele, às vezes em visão, às vezes nos anjos, né? Ia conduzindo ali. Imagina que os anjos passaram alguns dias com Abraão, até lá destruir Sodoma e Gomorra, não ficaram olhando um para o outro e comendo cabrito 3 dias, né? Então, tem uma relação ali em andamento, né? Mas não imaginaria que seja algo parecido com o que Moisés recebe no deserto. Obrigado. Tá? São aqui opiniões e diferenças. Aí, de repente, se eu mudar de ideia, eu te aviso, tá? Cara, sabe o que eu falei? É tudo besteira. Esquece tudo. É bom que o Sérgio e o Bruno estão aqui. Se eu falar uma besteira muito grande, eles vão ficar calados por elegância, mas depois vão falar comigo. Depois, o que te resta, Daniel, é fazer uma outra série corrigindo e explicando tudo. Concordo, Bruno. Aí você é redimido. Redenção, né? Muito bom. Justamente. A redenção das séries. Gente, como a Francis falou aqui, quando você vai entendendo esses elementos, a sua forma de ler a Bíblia, assim, eu leio a Bíblia há 27 anos, né, Sérgio? O Sérgio lê há 30 e poucos anos. O Sérgio lê mais ainda, porque ainda tinha uma vida religiosa ainda antes. Então, eu já li esse negócio, de capa a capa, eu já li quase uma dezena de vezes, e algumas histórias a gente leu muitas dezenas de vezes. E aí, quando você começa a entender algumas coisas, parece que ele ganha outras cores, né? Aí você vê quando o autor de Hebreus fala que a Bíblia é viva, né, e poderosa, você fala, cara, esse troço é vivo mesmo, que louco! O negócio muda. Ele muda. Ele era uma coisa, agora ele é outra coisa. E aquela coisa, a primeira coisa, me sustentou anos. Né? E depois de um tempo, aquele não me sustenta mais. Mas aí você lê a mesma coisa e vê outra coisa. Uau! Tem um planeta aqui dentro. Aí você explora o planeta. Aí tem outro planeta dentro do planeta. Você, uau, caramba, o negócio é infinito. É infinito. O Claudinei falou do Midrash. O povo que estuda esse negócio, né, que são literatura de apoio, que estuda 30 anos esse negócio para saber caminhar nessa literatura de apoio. Eu não tenho nem tempo para chegar nisso. Né? Nem tempo estudando, nem tempo de vida. Nem tempo para estudar, nem tempo de vida para chegar nesse domínio que esse povo tem. Nem é a minha intenção também. A intenção é aprender o suficiente para conhecer mais, me divertir, né, com Deus, na caminhada com Deus, e compartilhar, né, que é o que eu gosto de fazer. Mas só isso já abre
horizontes que eu não imaginei existentes. Então, é mais ou menos como eu me sinto. É o meu nível de empolgação, né, nesses últimos 1 ano e meio, vamos falar assim, né? Com isso. Legal, Daniel. Ó, para não falar que a gente não está avançando no seu horário, ó, são 9h30. De fato, eu também queria muito te agradecer. Acho que essa empolgação sua tem nos servido muito nessa série. Acho que foi realmente bem especial. Obrigado pela disposição, por estar preparando e por estar inspirado com isso. Isso transparece para a gente. Isso também nos contagia com esse desejo de conhecer, de pensar de maneira diferente, estar aberto para ouvir coisas diferentes. Eu sei que você tem se esforçado bastante para poder preparar, para estar aqui com a gente, para estar servindo e já para estar se dispondo por mais 3, 4 séries. Então, isso já animou muito para o ano todo, mas realmente, muito obrigado. Isso é bem especial para a gente, foi realmente uma série bem animadora. Então, eu queria te agradecer de coração, viu? Muito obrigado. Obrigado, turminha. Adorei, viu? Cansa, mas diverte.